E aí, meus amigos do canal HP Akhenaton, sejam todos bem-vindos. Estamos aí, mais uma semana, mais uma sexta-feira para mais um vídeo. Toda sexta-feira tem um vídeo aqui no canal para a gente bater um papo aqui sobre os arquétipos. Hoje nós vamos fazer acontecer. Falamos sempre que a águia é um arquétipo que provoca mudanças, atitude, foco, hiperfoco. Falamos que o tigre também tem esses potenciais de foco, garra, agilidade. Mas qual dos dois é o melhor? Se eu fosse perguntar agora para você, com o conhecimento que você tem dos arquétipos, eu até colocaria a coruja. Qual deles é o mais poderoso? Afinal, todos eles são animais de poder. O lobo também é um animal de poder. Mas hoje nós vamos falar sobre a águia e o tigre. Esses arquétipos poderosos, tão sedutores, afinal todos logo de cara vão e escolhem o tigre ou a águia. Mas um ponto a gente já falou aqui no canal. Sem você conhecer o seu arquétipo, é impossível você caminhar na direção de um arquétipo poderoso, de uma mensagem poderosa. Ou seja, para aqueles que querem hiperfoco, uma garra, uma insensibilidade para lidar com os negócios, ou seja, todos esses poderes são poderes que devem ser desenvolvidos aos poucos. Eu já tenho falado isso aqui. Até porque muitos acabam não conseguindo, desistem, não entendem o que é os arquétipos, como funciona e infelizmente perdem a chance de usar um poder em suas vidas, algo a mais. Quer dizer que os arquétipos vão trazer e vão resolver todos os seus problemas? Provavelmente não. Mas traz uma visão complementar a tudo aquilo que você tem ouvido aqui na internet. Sobre N fatores. Hoje tem muitos canais que falam sobre o assunto. O meu diferencial é apenas um. Afinal, trazer para você um conhecimento prático que você possa utilizar no dia a dia, de maneira simples, sem complicação. Isso é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer. Então a gente vai conversando aqui, vídeo a vídeo, falando um pouco de uma coisa, um pouco de outra. É claro que vai faltar muita coisa, e um vídeo só vocês não vão conseguir assimilar tudo isso. Quem me acompanha já entende um pouco disso. E para falar da águia e do tigre, é como se a gente imaginasse eles na vida selvagem. Quando você vê uma águia, ela é inacessível ao tigre. E nem mesmo uma águia consegue acessar o tigre com muita facilidade. Até porque essa mesma águia que enxerga tanta coisa, dificilmente enxergaria o tigre no meio da floresta. Ambos são inacessíveis uns aos outros. A diferença básica é que a águia, como eu já falei num vídeo aqui, muitas águias estão destruindo pessoas. Principalmente as águias do mundo corporativo, do mundo dos executivos, dos homens de negócios. Essas águias, saiu uma matéria na BBC, para exemplificar mais, vocês podem procurar no site da BBC, tem essa matéria, que o trabalho está matando as pessoas. O nível de exigência está tão alto, ano a ano, fazendo com que as pessoas superem as suas metas, ou seja, virou números, tudo é porcentagem. Precisamos baixar tantos por cento o nosso gasto. Precisamos aumentar tantos por cento esse ano o nosso lucro. E para isso as empresas compram pessoas com participação de lucro. Ou seja, todo ano as grandes empresas agora já estão pagando o 14º. Ou seja, usando mecanismos e ferramentas para que você continue vinculado a ela. Porque o que está acontecendo hoje em dia? Muitas águias estão saindo das empresas, estão desistindo de ser o arquétipo da águia. E você sabe por quê? Porque essa guerra é sem sentido. Ela é uma guerra de metas.
E isso não tem sentimento, isso não tem coração, e isso não chega para você, pessoa, a lugar nenhum. Pois isso não agrega valor a você. Você vai ser uma pessoa que atingiu o máximo do hiperfoco, da atitude, da liderança, mas você não vai ter sentimentos. Como eu sempre digo para vocês, as águias, quando perfuram o pássaro que ela capturou, a primeira coisa que ela faz é comer as vísceras. Ela come o coração, o fígado e tudo mais, moela. Isso é para você entender que estes animais, eles vão subtrair rapidamente aquilo que necessitam, aquilo que precisam. Por sua vez, vamos falar um pouco do tigre na sua vida na floresta. O tigre, ele tem um ataque brutal. É dito que a mordida do tigre chega a rachar o crânio da vítima, da presa. Seja ela humano, animal, cavalo, veado, cervo, seja o que for preciso, o tigre consegue rebentar este crânio com apenas uma mordida. A diferença de um para o outro é que, por exemplo, o tigre, ele usa táticas. Ou seja, o tigre, ele pega, geralmente, ele tem a manha de se camuflar e inspirar a vítima vir até ele, para que no momento certo ele ataque. Ou seja, alguns problemas na vida de uma pessoa tigre, o tigre espera surgir o problema primeiro, para depois resolver, para depois dar o bote, atacar aquele problema de uma vez só e com toda a sua energia. Ou seja, solucionar o problema. Mas tão logo ele se sacia, o tigre, ele, assim como a águia, descansa. Avaliar as características de um e de outro são de um refinamento muito importante para vocês. Afinal de contas, porque quem conhece arquétipos, pelo menos um pouco como eu conheço, eu escolho o tigre, um animal agressivo, né? É tido como um arquétipo que gera agressividade, que é um fato que você tem que controlar. Para quem usa o tigre, tem que ter muito controle. Aliás, é o pior felino a se escolher, é o tigre. Porém, é o pior, mas porém é o mais poderoso dentre os felinos. Tanto que o tigre é maior em tamanho do que o leão. A força da mordida do tigre é maior que a do leão. Então, o leão, tido como rei da selva, na verdade ele perde de longe. O leão perde de longe do tigre. Em tamanho, para você ter uma ideia, esse animal chega a 3 metros de altura. Mas não é disso que, na verdade, tanto importa nos arquétipos. Isso é só uma materialização do que aquele espírito arquetípico fez com esse animal quando foi criado, desenvolvido. O grande criador dos arquétipos desenvolveu cada um com seus poderes. Mas daí você optar os animais de poder significa sempre que você vai fazer um download de informações. Ou seja, você, à medida que escolhe seu arquétipo e passa a conviver com ele, você começa a fazer esta troca de energia, puxar esta energia, né? Trazer cada vez mais queixandos do arquétipo para a sua vida. Cada vez mais. A ponto que chega uma hora que você tem todas as qualidades do arquétipo. Lembrando que também você tem todos os defeitos daquele animal. Às vezes a eficiência ela pode ser muito boa, porém a eficiência sem um pouco de compaixão no coração, um pouco de caridade, pode provocar desastres em sua vida. E é isso que eu sempre saliento. A pessoa às vezes pega e coloca uma águia dentro de casa. E aí começa a conviver com aquele arquétipo. Daqui a pouco o relacionamento dela já não vai bem, as coisas já começam a desandar, ela começa a brigar e ela não percebe que, na verdade, ela não aprendeu a soltar ainda. Na verdade, para lidar com o arquétipo, você tem que aprender a soltar. O que é soltar, Carlos? Pelo amor de Deus, soltar é o seguinte:
todos esses animais, eles somente atacam para sobrevivência. Eles caçam para sobrevivência. A maioria deles tem na sua caça um hábito muito difícil no seu habitat. Ou porque a cada 9 ataques, a cada 10 ataques, 9 falham. E somente no 10º ele come. A questão é que esses animais não lutam uns com os outros. Caso apenas quando querem ser o líder, o macho alfa daquele local. Então tem sempre uma guerra territorial, um interesse territorial. Mas os seres humanos vivem dentro de 4 paredes. Daí esses animais, eles são livres. Eles convivem aqui, se acasalam, ficam um com o outro, mas quando vão caçar, vão viver, eles ficam dias fora, longe um do outro. E esse hábito desses arquétipos o ser humano não tem. Portanto, o ser humano convive entre 4 paredes. E aí que gera a treta, né, como diria o ditado. Então, um conselho que eu dou sempre é: comece com rapineiras, arquétipos um pouco mais simples, para depois partir para arquétipos mais poderosos, como a águia e o tigre. Em geral, para algumas pessoas, eu sugiro que conheça mais os arquétipos, conheça mais essa maneira de você ir conseguindo ter as qualidades do arquétipo na sua vida. Eu tenho alguns vídeos atrás aqui, eu aconselho as pessoas a assistir antes de entrar no arquétipo da águia e do tigre. Demore um pouco para escolher estes arquétipos, use arquétipos como lobo, cavalo, arquétipos que conseguem e trabalham em grupo, juntos, no começo. Por quê? Porque esses outros animais são mais solitários. Eles são animais de difícil convívio com outra pessoa. A menos que você conheça e saiba do que você está fazendo, como lidar com isso, cuidado, não utilize esses arquétipos poderosos. Eu falo para vocês que é só eu gravar e que aí o cara da pamonha, do pão de queijo passa, né? Agora o cara dizendo: olha que barato, 60 pães de queijo por R$13. Gente, mas é assim, infelizmente eu vou demorar um pouco ainda para ter o estúdio. Ai, esse caminhão já passou 2 vezes, foi para lá e voltou. E desculpa aí o barulho, mas tá no meu projeto aí, logo, quem sabe um dia a gente ter o estúdio aí de gravação, aí nós não vamos ter mais esse problema. Tá nas minhas metas aí, tal, né? Então, vocês sabem como que funciona. Não, a gente não pode falar muito das nossas metas. Mas, gente, então, eu sempre aconselho a pessoa: não, eu vejo muitas perguntas aqui. Posso, Carlos, usar a águia? O lince é um bom arquétipo? Sim, é um bom arquétipo. Qualquer outro felino abaixo do tigre é um bom arquétipo a se utilizar. Como você utiliza o arquétipo, Carlos? Como eu já falei, o subconsciente, ele entende mais por imagem do que por palavras. Não adianta eu colocar que vou ter as qualidades no papel. Eu tenho que deixar o subconsciente trabalhar para mim. Eu, consciente, tenho que deixar o subconsciente trazer algo para mim da minha inteligência consciencial. A inteligência que está sendo gravada pelo olho durante toda a minha vida, desde a minha infância. Antes eu era um bebê e eu já coletava informações, eu já vislumbrava as imagens e as formas à minha volta. É por isso que eu digo para você: confie mais no subconsciente. Afinal, sua vida quase toda é tocada por ele. Ou digamos que 60%, 80%, alguns estudiosos falam, é tocado pelo subconsciente. Então pense um pouco nisso. Se não é importante você acessar o subconsciente. Ok? Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Que às vezes eu começo a falar e eu me empolgo e eu tenho que ir devagar com tudo isso com vocês, para que vocês tenham tempo de pensar um pouco, raciocinar. Obrigado mais uma vez por estar até aqui. Até o próximo vídeo. Uma boa semana para você. Namastê.